Vamos agora para a quinta questão, senhores, encerrando a revisão completa que eu deixei para vocês. Quinta questão. Você tem um ponto P, ele está escrito na forma genérica e você vai ter que descobrir o valor de MN para garantir que o ponto fique no primeiro quadrante, depois no segundo, terceiro e quarto ou nos eixos. Aí eu já começo pedindo para que você realmente leia o seu livro, página 120, no finalzinho da página 120 ele mostra o desenho, e página 121 logo no início da página, e toda essa página ele também explica o que é isso que eu estou falando aqui e ainda dá exemplos. Toda a tua prova está no teu livro. Então o livro é para você realmente usar. Como que então resolve isso aí? Então a gente começa aqui, letra A, eu quero garantir que o ponto fique no primeiro quadrante. Quando você abrir o seu livro, vou escrever o que está escrito lá. Ele diz assim, ó, P de A e B, eu acho que é assim, pertence ao primeiro quadrante, se somente se A for positivo e B também for positivo. Isso aqui é a forma genérica. Só que você olha para cá e você vai dizer, esse A é a abscissa e o B é a ordenada. Portanto, você pega o primeiro valor, que é 2 menos 1. Então, você vai escrever assim, olha, 2m menos 1 tem que ser positivo. No primeiro quadrante, ele tem que ser positivo. Então, você deixa o 2m, passa o 1 com sinal trocado, m tem que ser maior que 1 sobre 2, que esse 2 está multiplicando m e passa dividindo. Aí vem na outra situação, que é a ordenada. A ordenada é 2 menos n. Então, ele diz que a ordenada, isso aqui é a parte da ordenada, está no teu livro. Ele diz que a ordenada também tem que ser positiva. Então, você conserva o menos n no primeiro membro, passa esse 2 com sinal trocado, ele vem com menos 2, multiplica isso tudo por menos 1, porque está negativo no n. Então, menos vezes menos fica mais, porém, isto aqui, a desigualdade, quando é multiplicada por menos 1, o símbolo é invertido. E menos 2 vezes 2 dá 2 positivo. Portanto, tu vai dizer assim, olha, essa é a tua resposta, hein? A justificativa, que P pertença ao primeiro quadrante, vírgula, M tem que ser maior que meio e N tem que ser menor que 2. Quando N for menor que 2, esse ponto vai estar no primeiro quadrante. Quando M passar de 1,5, o ponto vai estar no primeiro quadrante. Isso aí foi só a letra A. Agora a letra B pede que você calcule o valor de M e N também para garantir que esse ponto pertença ao segundo quadrante. Letra B, no teu livro está escrito assim, ó, P de A e B, ponto genérico, pertence ao segundo quadrante. Se e somente se, é o nome deste símbolo aqui, ó. Se e somente se A for, segundo quadrante, hein? A for negativo e B for positivo, que é a abscissa e ordenada. Então, quem é a abscissa aqui no nosso caso? A abscissa do ponto que eu te dei é 2m menos 1. Agora ela tem que ser negativa. Conserva o 2m, esse menos 1 passa com sinal trocado, conserva o m, e esse 2 que multiplica m passa dividindo o 1. Pronto, já resolveu um lado. Vai resolver o outro lado. Qual é o outro lado? 2 menos n. Tem que ser agora positivo, porque é segundo quadrante. Então, menos n fica no primeiro quadrante, o 2 passa para o primeiro membro. O 2 passa para o segundo membro com sinal trocado. Lá você vai ter que multiplicar por menos 1. Então, você fica com n menor que 2. Aí você conclui, olha, para que P pertença ao segundo quadrante, M, tem que ser menor que meio e N tem que ser menor que 2. Já é outra história aí, tá certo?
Pronto, agora você vem para a letra C. O que que ele pede na letra C? Ele pede que esse ponto que eu te dei pertença ao terceiro. Então, eu vou ler o que está no livro. Um ponto genérico qualquer vai pertencer ao terceiro quadrante se e somente se, terceiro quadrante, hein? A abscissa for negativa e a ordenada também for negativa. Aí você volta para o ponto que eu te dei. Quem é abscissa é tudo que vem antes da vírgula. Então, 2 menos 1 agora tem que ser negativo. Conserva o 2m, passa esse 1 com o sinal trocado, então m tem que ser menor que 1 meio. E a segunda situação? Pega a abscissa, 2 menos n. Agora, essa abscissa também tem que ser negativa, porque eu quero no terceiro quadrante, hein? Repete menos n, menor que o 2, passa com o sinal trocado. E aí, multiplica por menos 1, para tirar o sinal desse n. Menos vezes menos um n passa a ficar positivo. Você vai ter que inverter a desigualdade. E menos 2 vezes menos 1 fica 2 positivo. Qual é a conclusão? Ora, para que P pertença ao terceiro quadrante, olha, M tem que ser menor que meio e N tem que ser maior que 2. Aí você vem para a letra D. Quarto quadrante, a letra D. Então, agora você vai explicar a letra D. Ele quer que o ponto fique no quarto quadrante. Eu volto no livro e leio. Olha, como é que um ponto fica no quarto quadrante? Assim está no livro. Um ponto vai ficar no quarto quadrante se e somente se a abscissa for positiva e a ordenada for negativa. É só você olhar para o plano cartesiano. Aí você volta nesse ponto que eu te dei. A abscissa é 2m menos 1. Esse 2m menos 1 tem que ser positivo. Então, 2m tem que ser maior que 1, m tem que ser maior que 1 sobre 2. Por que que esse 2 desce? Porque ele está multiplicando m. E a outra situação, em relação a n? Em relação a n, olha, a ordenada tem que ser negativa. Então, 2 menos n tem que ser negativo. Menos n tem que ser menor que o 2, com o sinal trocado fica menos 2, multiplicar todo mundo por menos 1, n tem que ser maior que 2. Senhores, você vai concluir assim, ó, para que o ponto P pertença ao quarto quadrante, vírgula, m tem que ser maior que meio e n tem que ser maior que 2. Estamos terminando. Agora ele pede na letra E, ele pede que o ponto pertença às abscissas. E agora, qual é a condição para a letra E? Qual é a condição para que um ponto pertença ao eixo? Eu vou escrever assim, tá, gente? Ao eixo X. A gente bota OX. Qual é a condição? Simples, aí no teu livro diz assim, o item 4, está na página 121, item 4, logo no início. Ele diz, um ponto para estar na linha do X, a ordenada tem que ser nula. A ordenada tem que ser exatamente zero. Então, eu vou somente na ordenada. Quem é a ordenada do ponto que eu dei lá no início da questão? Gente, a ordenada é 2 menos n. Isso aí tem que ser zero. Então, menos n tem que ser igual a esse 2, passa com sinal trocado, multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo e não tem nada que inverter o sinal de igual. Ele fica igual mesmo. Não vai inverter para... então vai ficar diferente. Não, a resposta é essa. Então, não importa o valor de m. Você vai escrever assim, o que importa é que essa ordenada seja zero. Para a ordenada ser zero, n tem que ser 2.
Gente, se é 2 menos n, se você botar um 2 no lugar do n, vai zerar, entende? Então você escreve, olha, para P pertencer ao eixo. Eita, ficou muito pertinho, né? Vou escrever mesmo. Para que, vamos botar assim, para que P pertença ao eixo X, vírgula, N deve ser exatamente 2, vírgula, independente do valor, vou botar assim, para qualquer valor do M. M está na abscissa, então tanto faz para, vou botar aqui para qualquer que seja o valor do M. Estou acrescentando isso aqui como um OBS. Tanto faz, o N pode valer qualquer resultado, inclusive M de Maria, pode ser até zero, mas o ponto, se esse N for exatamente igual a 2, não importa qual valor você vai encontrar para M, esse ponto sempre vai ficar no eixo X. E a letra F, ele pede o contrário. Ele pede que o ponto pertença ao eixo Y. Bom, aí está no livro, né? Um ponto pertence ao eixo Y se a sua ordenada for nula. Então, X tem que ser nulo. Quer dizer, a ordenada... Desculpa, no livro de vocês fala é A e B, né? Eu estou botando X e Y. Mas na explicação você deve estar entendendo o que eu estou falando. Aí o que o senhor vai fazer? Agora, quem tem que zerar é a abscissa. E quem é a abscissa? A abscissa é 2m menos 1, a abscissa do ponto. Isso aqui deve zerar, Então, deixa 2m, passa 1 com o sinal trocado, m vai ser igual a 1 meio. Olha, quando você colocar 1 meio no lugar de m, você vai ficar lá com 2 vezes 1 meio, dá 1. 1 menos 1, 0. Então, a resposta é somente essa. Para que P pertença ao eixo Y. Você olha o Y, mas você fala só Y. Vírgula. M tem que ser exatamente o meio. E isso para qualquer que seja o valor de N. Não vai atrapalhar não. Para qualquer que seja o valor de N. Tá certo? O valor de N é N de nada, não vai interferir. Então, aqui encerro a correção da revisão que eu entreguei no Classroom desde o dia 10. Por favor, estudem.